vamos fechando os nossos olhos, agradecendo do fundo do nosso coração, da nossa alma, o fato de estarmos vivos, encarnados, respirando, nos comunicando, convivendo com as pessoas à nossa volta, com a nossa saúde, com todas as coisas boas que a vida proporciona a nós, que Deus diariamente nos proporciona. Então vamos agradecendo a todas as flores que se abriram no dia de hoje, a toda a vida à nossa volta, que se transforma diariamente, assim como nós, todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. E através de seus mensageiros, que nos aconselham, que nos amparam, que nos ajudam em todos os momentos de nossa vida, mesmo que nós não possamos ver. Então, agradecemos a todas as presenças amigas e a tudo aquilo que nós experienciamos durante o decorrer da nossa vida, encarnada e desencarnada. Vamos abrindo os nossos corações para ouvir, com ouvidos de ouvir, a palavra de Jesus no dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Jesus. Consegui dar um pause. Bem, tudo bem? Hoje, queria conversar com vocês um pouquinho aqui e para a gente pensar um pouco, filosofar um pouco sobre a parábola dos primeiros lugares. Tem muitas parábolas que Jesus falou durante o período que ele estava ensinando, durante o período que ele estava conduzindo e educando os seus discípulos, né, e seus apóstolos, e todos os seguidores de Jesus. Muitas das quais a gente não lembra, ou a gente estudou durante o nosso período que a gente estava fazendo catecismo, porém, o que é legal é a gente relembrar. E mais do que relembrar essas parábolas, tentar entender 2026 anos depois, né, da vinda de Jesus ao nosso planeta, que ele nunca foi embora, só quero dizer, né, o que ele realmente queria dizer para nós, o que ele realmente queria passar para nós. E cada vez que a gente estuda, dependendo do momento que a gente está na nossa vida, a gente tem um entendimento. Então é engraçado que às vezes você estuda essa parábola, as parábolas, né, as passagens de Jesus, num determinado tempo da nossa vida. Anos depois você vai ver a mesma coisa e fala, nossa, parece que você não tinha aprendido direito. Jesus ele está muito mais próximo de nós hoje em dia. Eu acho que a gente tem esse conceito de Jesus muito mais um Jesus amigo, um irmão, e eu considero como um irmão mais velho. Então vou tomar aqui o conceito que até Haroldo Dutra Dias coloca para a gente nas palestras dele, que ele chama Jesus do meu irmão mais velho, né? Porque a gente tem irmãos mais velhos, os nossos mentores, né? E Jesus seria assim, tipo, mais velho, o de verdade mais velho. Que é aquele irmão que aconselha, que às vezes puxa a nossa orelha, né? Para poder direcionar e dizer assim, ó, né? Imagine aquele irmão que tem 10 anos de diferença de idade. Então, que é essa pessoa, essa figura, né? E Jesus ficou muito próximo, até com esse seriado que a gente tem do Chosen, as pessoas assistem, e enxerga esse ser maravilhoso que ele é, com essa bondade, com sempre essa palavra, e de uma forma até mais próxima, né?
E graças a Deus que a gente tem hoje em dia essas possibilidades. E essa parábola, o contexto dela foi o seguinte: Jesus estava num banquete na casa de um fariseu. E era normal. Jesus ficava em todos os ambientes. Ele falava assim, ele não tinha um lugar escolhido. Vou ficar só com os pobres, vou ficar só com os desvalidos. Não. Todos os lugares ele se manifestava. Até porque era uma mensagem dele de dizer, gente, nós somos iguais. Nós somos iguais. Não existe diferença. Rico, pobre, né? Desvalido, doente, um senador, ou o que for que seja, porque isso é uma situação temporária, é o que a gente está passando aqui. Mas nós somos todos filhos de Deus. Então ele estava na casa de um fariseu, e lembrando que os fariseus, à época, seriam as pessoas assim, os mais letrados em termos de conceito, né? Mas que no fim não colocava na prática os ensinamentos, o que tinha de aprendizado. Então, ele estava num sábado que ninguém podia trabalhar. Lembre-se disso. Ele não podia fazer nem curas nos sábados. Ele foi absolutamente criticado porque ele curou uma pessoa num sábado. E aí, os convidados que foram chegando, Jesus já estava no lugar. Os convidados foram chegando e foram se sentando nos lugares mais privilegiados. E aí Jesus falou o seguinte, e Lucas, na realidade, que escreve isso, lembrando que Lucas escreveu falado por Paulo. E Paulo veio depois de tudo isso que aconteceu. Então foi alguém que disse, tá, gente? Sempre aquela história. Então, lembrando que Lucas foi aquele que era discípulo de Paulo, né? E Paulo não foi um apóstolo de Jesus, Jesus vivo. Ele conheceu Jesus depois que Jesus já tinha partido, inclusive, né? Então a gente está falando de contextos interessantes. E é isso que é interessante a gente entender na Bíblia. Quem escreveu, em que momento, qual que é o contexto. Até para a gente se posicionar também, né? E aí, Lucas escreve assim, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs essa parábola, disse assim, quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado uma pessoa mais considerada do que tu. E, vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. E então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Então isso será para ti uma honra, diante de todos os mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então a gente traz isso para o nosso dia a dia, os nossos conceitos, onde todo mundo acha ainda que a gente é filho de rei e rainha, né? Aquela história, né? Ter o rei na barriga. Sempre você se exaltar, literalmente. Tem poucas pessoas que têm o rei na barriga, né? Acho que hoje em dia só a princesa Kate, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é a questão de você nunca achar que você é melhor do que aquilo que você é. E a gente está numa sociedade hoje em dia que todo mundo se acha muito especial. Todo mundo, lógico que todos somos especiais perante Deus, mas a gente não pode esquecer que nós somos iguais e irmãos. Então não tem privilégios. Jesus já disse a todos, nós somos iguais. E ele sempre disse, eu vim aqui para servir, não para ser servido. E em vários momentos, tem vários momentos na própria Bíblia, que até trouxe aqui para vocês. Tem um momento, por exemplo, que foi quando Jesus convidou o Tiago e o João, o Tiago maior, né, chamado Tiagão, e o João para ser seguidor dele, apóstolo dele. Eles estavam
Eles eram todos pescadores, assim como Pedro e o irmão de Pedro. E eles foram convidados. Então eles foram tipo como se fossem os primeiros convidados, quase primeiros convidados a serem seguidores de Jesus. E Tiago e João era bem jovem, João era adolescente, né? E Tiago um pouquinho mais velho. E eles foram pedir para os pais, né? Que era Zebedeu, e foram pedir para o pai: pai, será que eu posso seguir Jesus? Tal, porque tinha que abandonar até a ajuda que eles davam aos pais, né? De ajudar a pescar. Tal. E aí Zebedeu, mas seguir quem? Não é, então é um grande profeta, né, que está falando dos reinos dos céus. Bom, falou reino, já brilhou o olho da Salomé, que era mãe de Tiago e de João, esposa de Zebedeu. Pô, meus filhos vão seguir alguém que vai construir um reino. Então ele vai ser rei. O que uma mãe automaticamente já fala? Oh, ajuda aí meus filhos, né? Ela já chega para Jesus. E Salomé, ela foi uma das mulheres que mais ajudou a Jesus. Né? Então a gente não está falando que ela é do mal, mas estamos falando que ela é uma mãe. E chega para Jesus e fala assim: então, mestre, e até na passagem diz assim, ele se aproxima da mãe dos filhos de Zebedeu, né, que é Salomé, e adorando, quer dizer, falando de uma forma bastante respeitosa, e diz para ele assim, ele pergunta: o que você quer? Aí ela fala assim: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela quer que eles sejam o quê? Vice-reis, né? Mais ou menos. O que toda mãe quer? Quer o bem de seus filhos, né? E aí Jesus fala assim: não sabes o que pedis, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E aí, essa frase é incrível. Você não sabe o que você está pedindo. Como assim ele vai ficar à minha direita, à minha esquerda? Será que eles têm essa envergadura moral? Primeira pergunta. Porque não é só eleger, não é um cargo. Não é como hoje em dia que, por exemplo, um dono de uma empresa, ele automaticamente, o filho dele, mesmo não tendo todo o mérito, assume essa empresa, certo? Por quê? Assumir porque é dono, filho do dono, mas não porque trabalhou, não porque se estruturou, não porque fez as faculdades e teve os títulos e tem a inteligência até mesmo do próprio pai, né? Então a gente não é você herdar somente porque você posiciona, coloca a pessoa no lugar, como a gente vê, mas é envergadura moral. Será que essa pessoa tem envergadura moral mesmo para poder estar à direita e à esquerda de Jesus ou do Pai? E outra coisa, quando ele fala assim: bebereis o meu cálice, lembre-se, qual foi o cálice que Jesus bebeu? Quando ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Essa dor que ele passou, toda a estrutura que ele teve que passar para poder ele reafirmar o posicionamento, reafirmar todo o ensinamento dele aqui no planeta. Então, quando ele fala assim: você não tem noção do que você está me pedindo, né? Aí eles falam assim: podemos. Tanto João quanto o Tiago falam assim: sim, sim, eu posso beber desse cálice. Porque para eles beber do cálice eu quero absorver todas as coisas boas, os privilégios de estar do lado de um rei, alguém que estava construindo um rei, né? E aí então disse Jesus: na verdade, bebereis o meu cálice. Sim, eles vão passar por angústias. Sim, eles vão passar por todo esse processo, até porque todos os apóstolos também passaram por muitas dificuldades, né? Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Então não é Jesus que concede essa envergadura moral. Qual a única pessoa que pode conceder uma envergadura moral para o outro? Ninguém pode. Somente nós podemos fazer isso por nós mesmos. E aí ele fala assim: mas isso é para aqueles a quem meu Pai o preparou. Então, os lugares que ficariam em volta de Jesus
Eram para aqueles que Deus já tinha preparado, para poder fazer essa trajetória, essa caminhada, né? E aí ele fala assim, e quando os 10 ouviram isso, quer dizer, todos os outros que estavam acompanhando Jesus, indignaram-se contra os 2 irmãos. Disseram assim, que absurdo, tem 10 aqui que vieram antes de você e você quer citar uma à direita e outra à esquerda, que privilégio é esse, né? Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os príncipes das nações as dominam. Os príncipes das nações as dominam, certo? E os grandes exercem autoridade sobre elas. Os grandes homens exercem autoridade sobre essas nações. Não será assim entre vós. Então ele já estava avisando. Acho que Judas não estava naquele meio ali para perceber, né? Ele já estava avisando, gente, não é assim que funciona. Esse reino não é esse reino que vocês estão pensando. Não vai ser um reino onde vai ter um príncipe ou alguém poderoso, sei lá, um imperador, algo do gênero. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então, todo aquele que for grande, sirva para alguma coisa, sirva para a causa de Jesus. Ele já estava dizendo ali. Ele já deu um spoiler antes, né, de tudo, logo no começo, quando ele estava chamando os apóstolos. Isso está tudo na Bíblia, estava em os versículos, estou lendo direitinho como estava lá. Ó, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, que é a frase que a gente lembra de Jesus, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então é isso, ele já estava dizendo desde o começo. Para você ser grande, sirva. Porque foi o que eu vim fazer aqui. Servir a uma causa. Servir aos meus irmãos. Ajudar a humanidade a evoluir. Porque quando Jesus veio, né, a gente era um planeta de primitivo, e passamos de planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Ele não ajudou a humanidade, ele catapultou todo mundo, a gente dá uma evoluidinha, senão a gente ainda continuar no primitivo, ainda achando que a gente ainda tem que viver sob o jugo do código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. Se a gente ainda vivesse sob o jugo de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, nós seríamos um planeta de cegos e cotos. Concorda? Se olho por olho é dente por dente, é exatamente isso. A nossa futura oftalmologista aí já ia ter bastante trabalho, porque ia ser todo mundo cego. Não é verdade? Então a gente precisa evoluir. O mundo, o planeta não é isso. A humanidade não é essa. E Deus, a mensagem dele não é nada disso. E continuando. E também teve outros momentos de embate. E você percebe que tem as emoções, os apóstolos, eles eram humanos. A gente percebe até no Chosen, quando a gente assiste, o quanto eles têm de humanos, de problemas do dia a dia, sabe? E eles demonstram isso. E demonstram isso até na passagem bíblica. Porque o pessoal fica meio nervosinho, né? Oh, espera um pouquinho, né? E aí tem outras passagens onde eles disputam quem é o maior, né? Aí, num caminho que eles estavam fazendo para Cafarnaum, eles também começaram a discutir, perguntando quem que era o mais importante ali dos seguidores de Jesus, né? E aí, isso está em Marcos. Marcos escreve assim. E chegou a Cafarnaum, estando em casa, perguntou-lhes, o que é que discutis pelo caminho, né? Jesus perguntou, o que vocês estavam brigando no meio do caminho lá? Estavam ouvindo aquela barulheira, né? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual deles era o maior. Olha que coisa, parece quinta série, né? Mas a gente ainda tem muita quinta série no nosso mundo ainda. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos de todos. Será o derradeiro de todos e servo de todos. E tomando uma criança, colocou a criança no meio deles, abraçando a criança, disse, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome,
a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E aí ele fala das crianças, da pureza das crianças. E também para demonstrar que a gente está ali para servir. E estamos em eterno aprendizado. Não existe um maior. Não existe um sábio perfeito, sábio do sábio, sabe? Onde a pessoa esteja perfeita e acabada. Não neste mundo. Nós estamos neste mundo para evoluir e para nos ajudarmos uns aos outros a evoluir. Eu sempre tenho o seguinte conceito, que se a gente quer evoluir como ser humano, como espírito, como alma, o que for que seja que a gente acredite aqui, a gente precisa ajudar todo mundo que está à nossa volta. E não é só a nossa família, é a humanidade. Porque se nós não evoluirmos como humanidade, não adianta dizer assim, eu não jogo papel no chão, eu não mato bichinhos, ok, mas não muito será que eu não posso ajudar também a humanidade? E a humanidade são as pessoas que estão à minha volta. Não significa que eu precise ir lá para a África fazer um super trabalho social e caridoso. Eu posso fazer no lugar onde eu estou também. Eu posso fazer na minha comunidade, com as pessoas que estão à minha volta. Ajudar as pessoas com amorosidade. Ninguém está aqui, nem Jesus fez isso de cima para baixo, apontando o dedo dizendo o que a gente tem que fazer, de uma forma rigorosa. Nós somos irmãos, estamos no mesmo nível evolutivo. Não tem ninguém mais nem menos. E Jesus disse isso em todas as passagens. E quem quiser ser o melhor, ele fala assim, vai lá para o fim da fila. Por quê? Porque você não aprendeu direito. Se você está achando que você é maior do que o outro, é porque não aprendeu ainda. Então, vai para o fim da fila e começa tudo de novo. E ele diz isso nessa passagem. E na última ceia, também tem uma passagem que eles ficam lá brigando, né? Primeiro eles brigam porque não tem ninguém para lavar os pés deles. Aí Jesus fala assim, meu Deus do céu, quanta criança, né? Eu fico imaginando. Tá, então tá bom, gente, eu vou lavar os pés de vocês. Né? Aí, porque ele tinha dispensado todos os servos, e era uma regra, eles andavam com os pés no chão, os pés muito sujos, então assim, era lá fazer asepsia, para poder jantar, para cear. E aí Jesus tinha pedido para as mulheres que acompanhavam, Salomé, tinha a Susana que acompanhava, Maria, tinha as mulheres que acompanhavam, fizessem o pão, as comidas deles, mas que deixassem ele sozinho, que era uma conversa ali do clube do bolinha ali. E aí, era só o clube do bolinha. Aí, e nesse período, Jesus era ainda muito respeitoso com as mulheres. As mulheres eram nada, elas tinham menos valor do que os animais das casas, para vocês terem uma ideia. E tá tudo bem. E Jesus tinha dispensado todos os servos, porque ele disse, não, vamos ficar somente nós aqui, que a gente vai ter uma conversa. E era a última conversa que ele tinha com eles, de verdade. Era como se fosse uma despedida, né? Uma despedida de solteiro, não, uma despedida de Jesus, com todos ali encarnados. Para tentar fazer eles entenderem de novo que o reino dele não era daqui, que ele iria, mas ele iria voltar, e assim por diante. Enfim, Jesus, com aquela paciência enorme que ele tem, e aí todo mundo começou a discutir, mas quem vai lavar nossos pés? Quem vai lavar nossos pés? Jesus falou, tá, cansativo, senta, eu vou lavar. E aí Pedro foi o primeiro e disse, não, você não lava meu pé, que absurdo. Ele falou assim, vou lavar. Se eu não lavar, então você chispa daqui. E aí todo mundo sentou obedientemente e Jesus lava os pés de todos, que a gente entende como um gesto de humildade. Assim, o que tem de mais eu lavar o pé de alguém? Eu estou me rebaixando? Eu estou me diminuindo? Isso me faz menor ou maior do que alguém? É tanto que até hoje o Papa ele repete esse gesto, o lava-pés. Né? E realmente, você se ajoelhar para uma pessoa e arrumar o cadarço, estou me humilhando? Ou estou servindo? Um cadarço para uma pessoa que está grávida, que não consegue, aquele barrigão enorme, não consegue, né? Então, assim, é um gesto de amor. E aí Jesus sempre demonstrava, o ensino dele era por aí. E um dos pontos, aí eles começaram, depois disso, a brigar para ver quem que ia sentar do lado de Jesus.
Aí que briga. Aí ficou aquela brigaiada toda. Não, eu vou sentar. Não, eu vou sentar. Por quê? Até hoje, quem senta do lado do anfitrião, da pessoa mais importante, são os convidados mais importantes. E é sobre essa parábola que Jesus também fala. Porque quando você senta do lado do... Até hoje, pela etiqueta, né? Você tem o dono da casa, aí tem a esposa que fica do outro lado, distante, e o homem, né, a esposa, a pessoa mais importante fica sentada de um lado e o cônjuge do outro lado, sentado, as pessoas mais importantes ficam sentadas do lado dos donos da casa. Então, todo mundo queria sentar do lado de Jesus. Lógico, a gente quer sentar do lado do amiguinho, até eu ia querer sentar do lado de Jesus, certo? Né? A gente não quer, às vezes, um autógrafo de uma pessoa que a gente gosta, né? Tirar uma selfie. A gente foi no Alma Talks, agora com a Lucilena Galvão, foi agora há pouco em novembro, né, Março? Nós fomos no Alma Talks. Aí foi a Lucilena Galvão, foi a Rossandro Klinger, né, que eu adoro, e foi o Cortella. E aí eu peguei a fila para a Lucilena Galvão, lógico que eu queria o autógrafo dela, que sou apaixonada por ela. E o Rossandro também. E aí você vai lá, você tira selfie, você fala, eu tava com ela é fofa, ela é maravilhosa e tal. Todo mundo ia querer ficar do lado de Jesus. Eu quero ficar do lado da Lucilena Galvão, por que eu não ia querer ficar do lado de Jesus? E aí Jesus falou assim, vamos parar com esse negócio aqui, que não tem ninguém maior do que ninguém, né? Quem vai sentar do meu lado é quem de verdade, ó. Aí ele fala, a disputa da última ceia. E houve também entre eles contenda, briguinha, sobre qual deles parecia ser o maior. De novo. Não, eu sou maior, não, eu sou maior, não, eu sou maior. Mas ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Todo mundo acha que quem é maior? Quem está à mesa. E quem está do lado direito ou esquerdo. Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Então Jesus já falando assim, gente, vocês estão brigando aqui para sentar? Eu sou igual ao servo. Eu sou aquele que serve. E ele serviu o pão para todo mundo. Então, mais um para dizer assim, gente, vamos parar de querer ficar brigando, disputando por causa de títulos, de cargos, de poder. Não tem maior, não tem menor. Maior é aquele que é o mais humilde, o que sabe o que tem que fazer no mundo espiritual. Porque todas essas questões aqui de títulos, de posições no planeta Terra, fica aqui. A gente não leva nada disso para lá, quando a gente desencarna. Né? A gente não leva nada nosso, a gente não leva nada que tenha o valor para nós aqui. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, uma amiga, e dizendo para ela que a gente percebe o quanto é fútil determinadas contendas, determinadas brigas, quando você percebe que você não leva isso para lá, quando você desencarna. Isso não é tão importante. Então a gente tem um monte de guerras, brigas por poder, né? Guerras por causa de um poder que é frágil. Porque a hora que a pessoa desencarna, e aí? O que acontece? Desencarnou. Então, Jesus ele era muito claro que quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Com certeza, pela humanidade, passaram muitos servos, que a gente não precisou nem saber. Não tinha uma foto no Instagram dizendo que estava fazendo caridade, não tinha nada disso, porque não precisa. Porque a bondade, a caridade, ela é silenciosa. Ela não precisa fazer alarde. Porque o bem não faz alarde. Mas o bem, ele impregna em todos os espaços, ele vai tomando conta. Enquanto que o mal, ele faz alarde, né? Então, um monte de gente chega para mim e fala assim, nossa, mas como o mundo está perigoso, como está difícil viver nesse mundo, como está pior. Normalmente eu paro e falo assim, não concordo. Eu estou muito melhor. Eu acho que o mundo hoje é um mundo muito melhor de viver.
Muito, muito, muito inimaginável, principalmente para mim, que sou mulher. Né? Há 100 anos atrás, eu não teria direito de votar. Eu, Shirley, se eu tivesse nascido 100 anos atrás, a pessoa, eu queria ter nascido na era vitoriana, eu olho para a pessoa e falo, não, não. Eu teria nascido provavelmente muito pobre, uma escrava, serva, ia servir alguém o tempo todo, ia viver para aquilo, não ia ter tempo para estudar, eu não ia saber ler. Um percentual baixíssimo de pessoas sabia ler, só que era do clero. Eu não ia saber ler, eu não ia poder estudar. Olha só que incrível. Hoje as mulheres, eu estou colocando a mim como uma pessoa, hoje as mulheres podem ler, hoje a gente pode falar. Imagina 100 anos atrás eu não podia fazer uma gravação como essa. Na época de Kardec, a Madame Goudet, né, que era a esposa, Amélie Goudet, que era a esposa de Kardec, ela foi uma das maiores, as pessoas que mais ajudou na causa espírita. O nome dela nem se fala. Mas ela também não está preocupada com isso, porque ela fez o trabalho dela, né? Mas nem se fala o nome dela. Por quê? Porque a mulher, aquela época, 1860, não tinha voz, não tinha poder de falar nada, não tinha direito à propriedade. Então, não herdava nada do marido, não herdava nada dos pais. Então, você acha que eu queria morar 100 anos atrás? Mas de jeito nenhum. Eu falei, não, gente, hoje tá bom. Male, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, que dá uma ajudada na gente, sabe? A gente consegue ainda, tudo bem que os cargos não estão iguais, a gente não ganha o mesmo dinheiro, a gente é desvalorizada ainda muito, para poder, eu estava contando agora, que eu tive uma reunião, eu sou advogada, tive uma reunião com uma pessoa, porque era um homem mais velho, trata a gente como se a gente fosse lixo, e aí você tem que se posicionar de uma forma mais dura, como mulher, porque senão a gente é tratada como lixo o tempo todo, escória da sociedade, como se a gente tivesse menos valor, tivesse menos valia, como se o fato da gente ter estudado, parece que a gente estudou em outro livro, não estudou no mesmo livro, né? Não teve a mesma faculdade. Sabe, e quando você ainda é jovem, tipo, os jovens, e mulher, e bonita, a pessoa já olha e fala, isso aí não sabe fazer nada disso, né? A gente ainda tem muito preconceito quanto a isso. Então, sim, hoje nós vivemos num mundo melhor. Sim, hoje nós temos uma sociedade que tem um equilíbrio melhor. Teremos mais, se Deus quiser, estamos construindo para isso. Porém, era muito pior antigamente. Então, voltando ao tema aqui, a gente nem precisa falar o quão claro essa parábola é, da gente não se posicionar mais do que a gente é. E nem menos. Jesus também não quer que a gente se humilhe, né? Existe uma diferença entre se humilhar e ser humilde. A gente não consegue diferenciar muito isso. A gente acha que ser humilde é aquela pessoa com roupa rota, furada, sapato, né, pobre. Todo pobre é humilde? Vocês concordam? Não. Todo rico é arrogante? Não. Então a gente tem determinados preconceitos que a gente coloca. Conhece a pessoa? Eu conheci uma moça uma vez que ela estava conversando comigo numa boa, uma boa, conversando assim, conhecida. A hora que ela descobriu onde eu morava, ela parou de falar comigo. Eu falei, mas que absurdo, né? E ela, aí, ao final da nossa conversa, ela falou, nossa, você é tão gente boa, né? Aí eu falei assim, sim, a partir do princípio que eu sou gente boa. Não é pelo lugar que eu moro, ou pelo carro que a gente tem, você ser tratado, nossa, ela é gente como a gente, né? Gente como a gente. Eu falei, gente, e desculpa, eu sou pobrinha, né? Assim. Mas a gente ainda tem esses preconceitos, a gente ainda coloca a tarjeta na testa das pessoas, como ela se veste, como ela fala, o cargo que ela tem. Então, não nos coloquemos maior do que a gente é, e nem menor. Que a gente tem que ser o que a gente é. Sim, sabe? Como Jesus quer que a gente seja. Olha para Jesus e fala, Jesus, e aí?
Como que você, né, quer que ele quer que a gente seja pessoa do bem, que a gente entenda o outro, que a gente faça caridade. Eu estava... não sei se vocês não são... Tem pessoas muito mais jovens do que eu aqui, lógico, mas vocês já ouviram falar da Legião Urbana, né? Renato Russo. Tem uma música que eu acho maravilhosa, eu vou até fazer uma palestra sobre essa música que eu já comecei a fazer um estudo sobre ela, chama Monte Castelo, que pega uma parte de uma carta aos Coríntios de Paulo, que fala sobre o amor. E nessa música ele substitui, quando Paulo estava falando sobre caridade, ele substitui por amor, né? É a licença poética dele. E aí, porém, Kardec já falava, fora da caridade não há salvação. Mas não é assim. A caridade, ela tem uma amplitude muito grande. Caridade não é você dar uma cesta básica por mês, só. Também é, tá? Isso é material. Porém, caridade, até pelo Livro dos Espíritos, é benevolência com todos, indulgência com as faltas alheias, indulgência com todos. E perdão. Então, nós ainda não conseguimos ser caridosos o suficiente. Porque nós não somos indulgentes com as faltas alheias. A gente vive apontando o dedo, o nariz de todo mundo. Você fez errado, né? Até as nossas próprias leis dizem isso. Quem que está fazendo certo, quem está fazendo errado. Isso é julgar. Isso é não ser indulgente. Mas a nossa sociedade ainda não permite que a gente viva sem leis. Isso vai ser para mundos mais evoluídos, onde nossa própria consciência é que vai nos ditar. Então, quem que não consegue não julgar? Ser absolutamente indulgente com todo mundo? Ele não consegue. O primeiro que buzinar na rua, você não tem indulgência nenhuma. Perdão nenhum. E perdoar, gente, é um ato, sim. Não é só, estou tirando das minhas costas. Não é só isso. É muito maior do que a gente possa imaginar. E bondade. Bondade não é só o ato de bondade, é pensar no bem. A gente pensa 100% no bem o tempo todo? Não. A gente ainda não tem esse condão. Então, assim, a gente ainda não põe a caridade em prática. A gente não coloca ela de verdade, ainda. Né? Então, a gente tem um largo caminho, um caminho enorme ainda para percorrer, para a gente colocar isso em prática. Então, a gente ainda não é maior. Tudo isso eu estou dizendo para você fazer assim, não somos os maiores, mas também não somos os menores. Que a gente não desmereça todo o caminho que a gente percorreu até agora. Senão a gente acaba desistindo, porque fica uma coisa meio chata, né? Ai, gente, parece que não tem fim, né? Parece que a gente nunca vai ser suficiente, parece que a gente nunca vai deixar de ser pecador, sabe assim, sempre está em erro. Você fala, não, tudo tem um limite, né? Então, assim, estamos sim percorrendo um caminho de evolução, mas ainda não chegamos lá. Então, é isso. E aí, tem muitas passagens, assim, os doutrinadores espíritas, os mentores, mentor de Chico Emmanuel, tanto André Luiz, muitas vezes ele fala o quanto é importante a gente servir. Até no nosso lar, quem já assistiu aqui o filme sabe, quando André Luiz chega todo soberbo lá dizendo, eu sou médico, eu não vou limpar ninguém, isso é serviço de enfermeira, né? E ele chega bem assim, arrogantão. Aí que ele percebe que o buraco é mais baixo. Ele fala assim, gente, vou varrer. Aí ele pega com a vassourinha. Mas servir, você serve varrendo, você serve fazendo qualquer atividade. Não precisa dessa arrogância toda. Eu só faço se for não sei o quê. Né? Eu conheci algumas pessoas, já nessas 38 anos de espiritismo, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero trabalhar numa casa espírita, eu sou médium. Eu falo, que legal, você é médium, tal, não sei o quê. Mas eu só vou para uma casa que tenha trabalho de cura, porque eu sou médium de cura, eu não vou trabalhar em qualquer lugar. Aí eu falo, legal. Tipo assim, você só faz uma determinada coisa, porque eu não mereço menos do que isso, né? Eu já escuto uma vozinha minha julgando, não sendo indulgente com a pessoa, dizendo assim, tomara que você cure bastante pessoas mesmo.
Porque assim, a gente não está ainda para escolher o que a gente vai fazer. Vamos fazer o que a vida se apresenta para nós. Então, se a vida se apresenta, saúde, se a vida se apresenta de um jeito que o meu trabalho é colocar água no copinho, é isso que eu vou fazer. E tentar fazer o meu melhor, né? E aí eu vou finalizar, porque já terminei o meu tempo. Eu separei 2 mensagens, uma que está em Parnaso de Além Túmulo, de Chico, né? Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro de Chico Xavier, ele tinha 17 anos. 19. 17 ele começou na Seara Espírita, ele estava com 19, né? Quando ele fez a Parnaso de Além Túmulo. Jovenzinho. E esse é de Cruz e Souza, que fala da ambição. Glória aos humildes é o título. E fala assim: ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura, confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte, não maldigais a ulceração da algema, e esperai a vitória alta e suprema, que Jesus vos prepara além da morte. Que lindo, né? Cruz e Souza, ele tinha versos muito assim, mais densos, né? Quando ele estava encarnado. E aí você percebe que tem uma certa leveza e começa a falar sobre o porvir, sobre a esperança, né? Então, leiam Parnaso de Além Túmulo, de Chico. Tem poemas maravilhosos lá, para a gente se acostumar a ter dentro de nós toda essa beleza, né, da obra de Chico Xavier, junto com todos os espíritos, evidentemente. Então, já vamos finalizar aqui. Vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente fazer uma vibração. E novamente agradecer. Agradecer a Jesus, esse querido irmão que mora no nosso coração, está sempre do nosso lado, enviando seus mensageiros para que a gente consiga captar a mensagem do nosso amado mestre. Esse mestre amigo que envolve a gente com tanta esperança, com tanta alegria em nossas vidas, que sabe de tudo que a gente está passando, porque ele já passou por tudo isso. E de uma forma muito bela, fala pra gente: olha, tudo isso vai passar. Em algum momento, a gente vai olhar para trás, com muita alegria em nossos corações, e entender que tudo vale a pena. Que todos os momentos que a gente passou, mesmo os demais dores e angústias, tudo isso é para o nosso crescimento, tudo isso é para a gente estourar a semente de amor e de luz que tem dentro de nós e deixar florir, deixar todo esse sentimento de bondade, de amor, de caridade, de fraternidade fluir entre nós, que nós possamos cada dia mais sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã planejarmos ser um pouquinho melhor com o novo porvir. Graças a Deus, graças a Jesus.